Hoje a gente vai fazer uma análise da razão pela qual o Donald Trump está tomando essas atitudes e, consequentemente, deixando a economia a nível mundial completamente estarrecida, completamente em queda e muita gente querendo proteger o seu capital. Não é só no mercado cripto, gente. Você tem que entender agora a situação que nós estamos é que o tombo no mercado cripto muitas vezes é muito maior do que o mercado de ações. Mas a queda está generalizada em todo tipo de mercado. E, consequentemente, a gente fica realmente muito nervoso, muito triste, achando que nada serve, achando que não devemos estar nisso, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vejo que este sentimento é o que está passando na cabeça de muitos vocês, investidores, e eu não digo aquele que comprou Bitcoin a 19 mil, a 20, a 25, a 30 mil, não. Agora, o cara que comprou o Bitcoin depois do rompimento dos 69 mil e comprou nos 80, nos 85, nos 90, nos 95, o que pode estar passando com essas pessoas? E, principalmente, a sensação daquelas pessoas que estão com altcoin na carteira, eu estou com altcoin na carteira, focando em uma recuperação de mercado para poder, pelo menos, como diz a história, sair no positivo. A maioria está no negativo, inclusive pessoas que compraram no momento certo, que foi na queda do bear market, no fundo lá, entre outubro e dezembro de 2022. Mas eu vou mostrar hoje para vocês nesse vídeo, vamos olhar rapidamente como está o Bitcoin e aonde ele poderá ir e principalmente fazer uma análise aí das razões pela qual o Donald Trump está indo neste caminho e o que ele quer colher, ou seja, ele está plantando esse tipo de produção de plantas, simbolicamente falando, gente, não é que ele está plantando planta, né? Isso aí você entendeu. Mas assim, o que ele está implementando, qual é o objetivo do que ele quer colher, né? É isso que a gente vai dar uma olhada no vídeo aí de hoje, ok? Numa análise que eu andei fazendo em uma notícia aqui trazida pelo Ash Crypto, ok? Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa tela e vamos puxar logo aqui para o gráfico do Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, nós vemos aqui o mercado toda em polvorosa, né? O mercado europeu aqui todo em queda, aí de forma absurda. Deixa eu ver aqui algumas informações, olha só. Alemanha, 7% negativo. Inglaterra, 4% negativo. Holanda, 6% negativo. O Eurostock 50, 6% negativo aí abrindo. Ou seja, todo o mercado despencando. Ontem, a Bolsa do Japão, né, na madrugada, né, de ontem para hoje, no caso, na madrugada do Brasil, já era segunda no Japão, e tiveram que acionar circuit break, né? Na Tailândia, já acabaram com todas as ordens de short, já não se permite fazer negociações em short lá na atualidade, justamente devido a todo o momento que o mercado está passando. Tem muita gente que já está comparando, inclusive, esta situação atual com o que aconteceu em março de 2020 com o Covid, né? O que aconteceu na economia a nível mundial. Interessante que tem esse vídeo aqui do Elon Musk, ele falando que, inclusive, eu vou colocar rapidinho aqui, não sei se vai dar para vocês escutarem o áudio, deixa eu ver. Não vai dar
não tá dando para vocês escutarem o áudio aí, mas aqui uma das coisas que ele fala é que ele espera que seja fechado durante os próximos dias uma parceria entre a Europa e os Estados Unidos, estabelecendo tarifa zero e um sistema de intercâmbio, né, de trocas, uma zona de negociação livre de tarifas aí, principalmente em vários produtos que são comprados pelos Estados Unidos, são vendidos pela Europa e também que a Europa consome dos Estados Unidos, né? Então, eles estão aí estabelecendo isso. Mas a gente vai analisar este Twitter que eu encontrei aqui do Ash, onde ele mostra alguns tópicos aqui do porquê, ou seja, do que poderia ser a ideia de Donald Trump de das pessoas, dos seus ministérios, ou seja, dos principais do governo americano, seus conselheiros estão querendo fazer com essas ações que o Trump está tomando agora, ok? Michael Saylor, inclusive, até brincou com o sarcasmo aqui, dizendo: calma, presidente, estamos cansados de ganhar. E aí publicou aqui várias criptomoedas aí praticamente em quedas absurdas. E olha que quando ele postou, o Bitcoin estava aqui em 80 mil dólares. Agora já está em 76 mil dólares, ok? Poderemos estar vendo aí uma queda ainda maior. Eu vou analisar o gráfico para vocês, mas ao mesmo tempo poderemos estar, quem sabe, próximo da melhor oportunidade de nossas vidas para mudança de patamar, ok? Deixa eu ver outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ver se eu tenho aqui. Aqui, até o Jim Cramer colocou aqui, comparou o que pode acontecer hoje com o que aconteceu na Segunda-feira Negra de 1987. E que após essa segunda-feira de 1987, o mercado voltou a recuperar devido a algumas mudanças econômicas a nível mundial. Então, ele diz até que o maior sinal de fundo pode estar aqui, depois do que acontecer nesta segunda-feira, ok? Vamos passar para o gráfico do Bitcoin antes de eu ler e analisar os tópicos que podem esclarecer ou pelo menos tranquilizar você de quais são os objetivos de Donald Trump com tudo isso que ele está fazendo. Então vamos lá. Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, no semanal. A gente já vê aqui, RSI estocástico segue aí na região muito sobrevendido, ou seja, já necessita ordens de compra voltarem a entrar no mercado, só que as ordens de compra verdadeiramente não estão entrando, porque imagina, se o mercado está tentando proteger o seu dinheiro, ele tira o dinheiro do investimento que está e ele não vai guardar embaixo do colchão, ele vai transferir para outra classe de investimento que para ele é mais seguro. E normalmente esses ativos mais seguros, a gente fala de uma renda fixa, mas aí teria que estar segura dentro dos bancos. Você fala também de um tesouro ou de títulos de dívida pública de alguns países que são realmente mais seguros. Normalmente esse tipo de investimentos são investimentos que rentabilizam menos, mas ele te traz uma segurança muito maior no seu capital investido, ok? Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui no Bitcoin, vamos lá. A gente tem um cenário que a longo prazo ainda poderíamos dizer que está super bonito, né? Porque quem olha esse gráfico aqui vai perceber que está super bonito, totalmente em alta. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, isso, claro, sempre preocupa a quem investe, né? Nós tivemos aqui no ciclo passado uma alta no Bitcoin de 2.000%. Significa que ele subiu no total 20x depois do fundo que fez em 2018, ok? A primeira subida ele levou a 3,5%,
depois veio o Covid e aí estourou o mercado subindo, o Bitcoin subindo praticamente 20 vezes o valor dele. Atualmente a gente já tem uma boa subida no Bitcoin, né? Nós tivemos o Bitcoin subindo aí praticamente 6 vezes, ok? Não é muito comparado a ciclos anteriores, mas já foi uma subida muito boa. Atualmente, nesta queda aqui que nós estamos tendo, de 30% no total, do topo de 108 ao fundo agora, que está sendo feito de 74, se eu não me engano, 74 mil, nós temos uma queda no Bitcoin atualmente de 32%, ok? Nada muito diferente do que já ocorreu no ciclo anterior aqui, ok? Nada diferente do que ocorreu aqui. Deixa eu tentar buscar aqui nessa região, ó. Aqui nós tivemos uma queda que durou praticamente 4 semanas. Eu já mostrei isso várias vezes aqui no canal. E que levou o Bitcoin a uma queda de praticamente 32%. O que está acontecendo agora? O problema é que, neste momento aqui, nós tínhamos o mercado econômico tentando recuperar. Tínhamos a história da guerra na Ucrânia, se eu não me engano, sendo iniciada nesse período aqui. Quer ver, ó? Quando iniciou a guerra Ucrânia-Rússia. Eu tô gravando agora de manhã, viu, gente? Tá bem cedinho. Ó, 20 de fevereiro de 2014. Não, isso aqui é a... Aqui, ó. 24 de fevereiro de 2022. Não foi nem em 2021. O pesado foi agora em 2022, ok? Mas esse período aqui de 2021, entre janeiro e fevereiro, a gente teve 31%. O problema é que, atualmente, temos um presidente americano que está tomando algumas ações e o mercado está em queda há muito mais tempo. E mesmo assim, a correção que ele fez aqui chegou no total a 32%. Exatamente o que aconteceu no ciclo anterior. E eu sempre disse, quando eu me preocupo, se isso começar a cair mais forte do que esses 32%, ok? Eu vi alguns vídeos, alguns analistas estão imaginando que ele pode vir aqui na região dos 62, voltar para essa região de acumulação de 2024, mas nós temos que ver o seguinte, quando a gente passa essa LTA da queda aqui do fundo de 2022, passando pelo máximo de toques possíveis, olha só, a gente está bem próximo de perder esta LTA. E este sim é o ponto que me preocupa. Quem assiste, quem está acompanhando os meus vídeos, vê que nós comentamos, eu até eu até comentei que eu chamo isso barra elefante, né? Seria candle, não é candle, é formato elefante, que é quando o ativo faz a cabeça e depois ele faz a tromba. E eu comentei que eu não gosto desse tipo de desenho gráfico, porque normalmente a tendência é fazer a tromba, né? Quem vê o meu vídeo, até desenhei a tromba do elefante aqui. E eu não gosto desse tipo de gráfico porque eu acho que ele é muito arriscado para o mercado. Então, eu não vou nem mostrar. Quem quiser buscar, busca. Foi um vídeo que eu gravei. Eu acho que foi o último vídeo que eu gravei aqui no canal, semana passada. Então, depois você busca, caso você tenha interesse em ver, que eu mencionei sobre isso. Então, qual é a minha preocupação aqui agora? É que estamos perdendo essa LTA, o que não é bom. E o que é que a gente tem que esperar agora? Primeiro, vamos lá. Para onde o Bitcoin pode ir? Aqui, em 2023, em agosto, antes da alta que antecedeu o lançamento dos ETFs de Bitcoin, nós tivemos aí uma perda desta LTA, mas ficou praticamente tocando a LTA como resistência durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Cara, é muito tempo, é um mês e meio.
Isso praticamente, se acontecer novamente, levaria a esse ponto, essa repetição, até maio. Praticamente todo o mês de abril e até metade do mês de maio a gente nessa sofrência. Eu acho que eu vou passar a escutar Pablo agora. Ô sofrência da moléstia, rapaz. Mas vamos lá. Então, agora o Bitcoin chegou justamente neste mesmo ponto, ele perdeu. O que temos que ver é se ele vai fazer o que fez anteriormente, que é o quê? É, mesmo passando esse suporte agora para uma resistência, ele ficar tocando essa resistência, tentando romper, mas consequentemente fazendo topos mais altos que topos anteriores, que é o que ele fez anteriormente aqui nessa região, tá vendo? Ó? Ele tentava romper, mas sempre fazendo ó, um topinho acima, até que ele conseguiu romper. Então é necessário agora que neste atual momento o Bitcoin se mantenha tentando, primeiro, ficando acima desta região aqui, que é justamente esta antiga resistência que agora é um suporte aqui, tá vendo? Desse topo dessa acumulação anterior que foi no lançamento do ETF, ele veio revisitar. Então o ideal é que ele siga mantendo essa estrutura. Ele fez aqui de uma certa forma um candle, um martelo não tão bem feito. O ideal do martelo é que ele fosse fechado até aqui em cima, mas é um martelo no semanal. Na verdade, essa semana agora que ele está, então ele ainda pode fechar aqui na região de cima, mas o ideal é que ele não perca essa região dos 74 mil dólares, se mantenha acima disso e com tentativa sempre de rompimento da LTA de resistência aqui agora. Ok? Já que ele perdeu o suporte, ele está acima da resistência. Esse é um ponto. Se isso não ocorrer, se ele não consegue segurar e ele perde a região dos 74 mil, cara, a coisa fica mais feia, mas aí a gente tem esta região aqui, que é uma região muito forte de negociação e pode ser, mais uma vez, um novo fundo do Bitcoin aí, ok? Pode ser, mais uma vez, um novo fundo do Bitcoin. A gente tem que aguardar o que vai acontecer essa semana. Poderemos, assim, estar antecipando algumas coisas do Fed e é por isso que eu achei bem interessante essa análise aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Eu botei aqui para traduzir para a gente poder ler melhor. Então vamos lá. Por que Trump está tentando derrubar o mercado de ações em cerca de 20%? Qual é o objetivo que Trump está tentando fazer isso? Ok? Vamos lá. Quando as ações caem, depois eu quero que vocês coloquem aí no comentário. Inclusive, se está gostando desse vídeo, cara, já inscreva-se no canal e já deixa o like, que fortalece muito o nosso trabalho, ok? Quando as ações caem, os investidores transferem dinheiro para ativos mais seguros, como títulos dos Estados Unidos. Isso vai levar o Fed a cortar as taxas de juros para estabilizar a economia, ok? Porque vai ter muita grana investindo no Tesouro Americano e, consequentemente, como os juros estão altos, as pessoas lá vão estar ganhando mais, ok? Pera aí um pouquinho, gente, vou ter que parar que tem alguém me ligando aqui, pera aí. Vamos lá. Tô. Um momento, eu vou passar para minha esposa que eu tô ocupado agora, viu? Um minuto. Não sei. Alô? Desculpa, gente, é que ligou na hora e como a gente está próximo de uma viagem, eu não sei se era algo importante assim, por isso que eu resolvi atender. Então, desculpa. Seguindo aí, vamos lá. Você sabe que aqui não tem edição, não tem, é nu e cru aqui. É quase uma live, só que eu gravo e posto para vocês logo em seguida. Taxas mais baixas, sim, aí como eu estava dizendo, e dessa forma, as pessoas investem nos títulos dos Estados Unidos, como as taxas de juros estão altas, eles ganham mais grana, aí o Fed o que é que vai ter que fazer? Reduzir as taxas para poder estabilizar a economia. Daí eles tiram mais uma vez dos títulos e jogam novamente no mercado tradicional.
Taxas mais baixas ajudam Trump a refinanciar a dívida dos Estados Unidos. As taxas mais baratas, há taxas mais baratas e também torna o resto mais barato, todo o resto mais barato. Se você discorda de algum desses tópicos aqui, você coloca aí nos comentários, por favor, tá bom? Trump usa as tarifas para pressionar empresas a construir nos Estados Unidos. Isso a gente já vem falando há muito tempo, que quando ele taxa importação de carros de outras fabricantes que não têm fábrica nos Estados Unidos, ele está forçando essas fábricas a abrirem fábricas nos Estados Unidos, a contratar pessoas, ou seja, americanos, e vai gerar mais grana dentro da economia dos Estados Unidos, ok? Para poder evitar ser taxado. Se eles constroem aqui, eles evitam as tarifas. Outros países respondem com suas próprias tarifas. Ou seja, se na balança comercial de um país ele está com um déficit pequeno ou um superávit, ele vai responder com a mesma ou até colocar uma taxa maior para os Estados Unidos. O problema são os países que exportam menos para os Estados Unidos e importam muito mais. Aí eles vão, infelizmente, ter que baixar a cabeça, tentar negociar, tentar dizer ao Trump, não, vamos fazer o seguinte, a gente cobrava 10%, a gente vai cobrar 5% agora, mas baixa de 30 para 10 os produtos da gente, porque a gente precisa mandar um pouquinho de produto que a gente manda para os Estados Unidos. Tem muitos países, como, por exemplo, Panamá. Panamá exporta pouquíssimo para os Estados Unidos e importa muita coisa para os Estados Unidos. Lembrando que Panamá não tem fábrica de carros, então todos os carros do Panamá são importados. Então, se os carros Ford, Dodge, Tesla, tudo que é fabricado nos Estados Unidos, tiver que ir para o Panamá e o Trump e o Panamá querer taxar, qual é a perda? A perda vai ser do próprio panamenho que não vai conseguir comprar. Então ele vai ter que praticamente deixar tarifa zero para que o Trump mantenha um bom nível de comércio com pouco de produto que o Panamá pode enviar para os Estados Unidos. Entendeu? Então, isso é muito vantajoso para os Estados Unidos. É uma jogada muito arriscada, mexe com o bolso de muita gente. Não vou comparar isso ao que o Fernando Collor fez na época que ele bloqueou as poupanças e as contas bancárias de todo mundo, mas foi um tipo de jogada arriscada para tentar estabilizar a economia ou melhorar a economia do país. O Trump praticamente está fazendo algo similar, só que ele não está bloqueando o dinheiro de ninguém. Ele simplesmente está forçando aos países a sentarem na mesa e ter que negociar com ele. E aí vem, isso força agricultores dos Estados Unidos a vender mais alimentos localmente, o que significa mantimento mais barato. Se o único mercado desses agricultores forem o povo dos Estados Unidos, eles vão ter que baixar o preço para poder vender. 94% das ações são de propriedade de apenas 8% dos americanos, os ricos. Uma queda no mercado de ações prejudica os ricos, mas preços mais baixos ajudam as pessoas comuns. Trump continua mudando tarifas. Um dia 25% sobre México, no dia seguinte nada. Ou seja, ele fica com essa jogada, essa brincadeira, e o objetivo é derrubar o mercado, ok? E isso confunde o mercado e injeta dinheiro em títulos seguros, mas com baixo retorno. Aquilo que eu falei no início aqui, que são investimentos que rendem menos, rentabilizam menos, mas são mais seguros. Então, diante disso, o que eu vejo é que ele resolveu arriscar. E nesse arriscado, se você não tomou uma ação anteriormente, como Warren Buffett, que há 2, 3 meses atrás disse que, ou até mais tempo, disse que vendeu tudo, ou seja, vendeu quase tudo e está com dinheiro em caixa para comprar um fundo maior, cara, é muito difícil você tomar uma decisão de sair agora com um loss muito grande. E aí, a minha visão é que os Estados Unidos detêm 1/4 do PIB mundial.
é praticamente a maior potência econômica. Tanto que tudo que o próprio governo americano fala, ele tem uma ação imediata, um reflexo imediato na economia a nível global. O Trump resolveu arriscar. E quando ele resolveu arriscar, não é porque ele está sendo um tolo, e nem eu quero defender o Trump, até porque tem muito. Eu tenho mais coisas contra a forma de governar dele do que a favor, mas ele, neste caso, ele resolveu arriscar, mas com uma inteligência que pode dar certo para os Estados Unidos. E neste caso, dando certo para os Estados Unidos, vai fazer com que o Fed, agora em maio, antecipe o corte dos juros. Justamente devido à quantidade de dinheiro que está indo para dentro dos títulos americanos. E dessa forma, a gente tendo, mais uma vez, os juros baixos, as pessoas vão tirar o dinheiro do título americano e vão jogar dentro do mercado tradicional. E como o Bitcoin ou seja, as criptomoedas e principalmente o Bitcoin são os ativos mais novos do mercado, né? A forma de ganhar dinheiro mais nova que a gente tem no mercado é a que mais sofre. Mas também no momento que foi injetado grana no mercado é a que mais lucro vai ter. Para quem já está muito no prejuízo, você tem só duas opções. Ou focar no seu mindset para sentar nas mãos com relação ao que você tem investido. Foi isso que eu fiz em 2018. Eu disse, não, já que caiu e chegou onde chegou, eu não mexo nos meus ativos. Eu vou focar agora em trabalhar para repor o meu dinheiro e pagar a minha manutenção com outras coisas, mas eu não vendo barato. Quando o ADA Cardano caiu de $1,20 para 3 centavos. A mesma coisa eu penso agora. Se você já está em um prejuízo, mas esse dinheiro não te faz falta, ou se você pode focar em outros ganhos para que você consiga manter, né, a manutenção da sua família, ou sua própria, se você for solteiro, por exemplo, continue focando em deixar o seu Bitcoin para vender ou a sua altcoin para vender no momento correto. Quem me preocupa hoje? As pessoas que estão investidas em altcoins que não têm mais nenhum tipo de respaldo. Principalmente algumas meme coin que tiveram pequenos hype por alguma razão ou simplesmente pelo próprio lançamento do momento. Essas pessoas se me preocupam, porque esse dinheiro pode ser que nunca mais volte. Aí você só tem realmente essas duas opções. Sentar em suas mãos e esquecer e qualquer coisa, colocar uma ordem de venda, se ela voltar naquele preço X, você vendeu. Se não vendeu, liga-se aquele botãozinho do F, né, do foda-se e siga adiante. É o que eu faria se eu tivesse nessa posição. Como as minhas altcoins estão bem fundamentadas, os projetos onde eu estou investido, eles têm boas projeções de futuro, eu estou sentado nas minhas mãos e focando em todos os outros lados de onde eu ganho dinheiro também, para garantir a manutenção da minha família, para garantir a manutenção da minha vida. Enquanto isso, eu sento nas mãos, não vou comprar nada, espero o mercado dar um sinal de que realmente vai fazer uma pequena reversão, ok? É assim que eu vou agir a partir de agora. Então, tamo junto, Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal, a gente se vê no próximo vídeo.